Próxima. Mas a terceira eu não tinha percebido, mas checando novamente tudo, fui lá e em 2003, ou seja, 135 anos depois do Cro-Magnon, surge um fóssil que não tem sido destacado, e eu quero destacá-lo. Foram encontrados 3 crânios na aldeia de Herto. Foi chamado Homo sapiens idaltu, ou homem de Herto. É interessante que sua altura era maior que os homens atuais. E seria o homem anatomicamente moderno mais antigo que se conhece. Além disso, seu cérebro era ligeiramente mais volumoso. Os 3 achados apontam o que para os seres humanos superiores e modernos e não inferiores. Ou seja, eles estão fora daquele esquema, novamente, os 3. Mas, pelas características, todos eles são pós-diluvianos. Não são antediluvianos. Eu podia usar, encontrei o... Não, não são. Pelas características. Veja, o Cro-Magnon, ele fez desenhos na caverna, a caverna está preservada, a caverna é pós-diluviana. E assim por diante. Próximo. E aqui está em destaque, na revista Ciência hoje, tirado do Nature, o homem moderno mais antigo. Segundo a declaração do articulista, o Sapiens surgiu há 100 a 300 mil anos, porém eram pobremente datados ou ambos, não é? E agora essa descoberta mostrou que, vejam, ele tem capacidade craniana maior, mas ele já fala, olha, são levemente primitivas, percebe? Sempre dizendo que não era inteligente, era primitivo, não era humano não, né? Ele é humano, mas não é, se descaracteriza. E o Enésio mostrou o contrário, você tem lá um macaco que é macaco, mas ele fala que é um infante humano, ele inverte o processo. Aqui ele está dizendo que é muito primitivo. E então, eles têm 3 crânios, o crânio é, quem sabe, a peça mais importante, né, de um esqueleto para você caracterizar. Próximo. Isso está apontando para uma explicação oposta ao evolucionismo, corroborando a história bíblica, onde lemos que houve um período em que havia predominância de gigantes. Nós estamos dizendo que provavelmente são pós-diluvianos. É interessante que sua altura era maior que os homens atuais, e seria o homem anatomicamente moderno mais antigo que se conhece. Além disso, seu cérebro era ligeiramente mais volumoso. A Bíblia diz assim, olha, se você tem uma testemunha só, não é suficiente para você acusar alguém. Se você tem 2 testemunhas, quem sabe não seja suficiente, mas 3 testemunhas, acabou o argumento, certo? Então tem 3 testemunhas fósseis aí, gritando que eles estão fora do modelo evolucionista. Próximo. Observe agora o Frank Marsh, falando sobre essa região toda, e aqui vocês veem como ela está já bastante fragmentada. Para uma ideia, apresentamos um relato das trufeiras do Alasca. Isso foi na década de 30 a 40. As máquinas estavam trabalhando e vamos ver a descrição. Eu vou ler aqui, porque é importante a gente relembrar esse fato. Próximo. Através das trufeiras do Alasca também há evidências de distúrbios de uma violência sem paralelo na atmosfera. O mamute e o bisão foram partidos, torcidos como por uma mão cósmica numa ira divina. Em um lugar podemos achar a coxa e o ombro do mamute, com porções de carne e unhas nos dedos dos pés e pelos e ainda aderidos aos ossos enegrecidos. Ou seja, você tem osso, carne ainda, parte dela, não é? Mas em pedaços. Perto está o pescoço e o crânio de um bisão.
com suas vértebras aderidas aos tendões e ligamentos e chifres intactos. Não há sinal de faca ou corte. Os animais foram rasgados e espalhados como palha, embora alguns deles pesassem toneladas. Misturadas às pilhas de ossos estão árvores, também torcidas e empilhadas, em grupos desordenados. E tudo está coberto por uma fina lama solidificada pelo congelamento. Debaixo de tudo isso, uma ponta de seta de sílex de pedra vermelha, finamente devastada e graciosamente talhada. Você percebe? Tem todos os animais ali, e depois embaixo, significando período anterior, seguindo o modelo, né, evolucionista, uma peça finamente talhada, humana. Quem fez a machadinha? Foi um ser humano. Poderia ser um antediluviano? Por que não? Próximo. Observe que o mamute e o visão foram torcidos e partidos, retalhados. Olha, eu estive no furacão Catarina. Foi mais ou menos lá pela meia-noite, não é? No sul de Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul, ali perto de Torres. E eu saí lá perto de Porto Alegre, bem de madrugada, e quando era 7 e pouco da manhã, nós chegamos a Torres. O vento estava a 70, 80 km por hora ainda. E nós tentamos passar de Torres, e eu tinha uma reunião lá em Florianópolis. Havia centenas de árvores na pista da rodovia BR-101. Tudo trancado. Nós fomos andando pelas laterais. Eu nunca tinha visto uma devastação visualmente e estando vendo, né? Todo o sistema elétrico cortado, toda a água cortada, os canos rebentaram. Você tinha eucaliptos de 40 metros torcidos, eu nunca tinha visto, torcidos e despedaçados, aos pedaços. Eu vi um poste enorme com um bloco desse tamanho, embaixo de um anúncio de um enorme, esses backlights, arrancado e jogado e torcido. Pesa toneladas. O que é isso? Centenas e milhares de casas sem os tetos. Tetos inteiros voando 10, 30 metros de extensão. Uma coisa nunca tinha visto, espantosa. A ação do vento, isso é o que eu queria chamar a atenção. A ação do vento, ela pode produzir isso. Agora vem o Sergei Zimov em 2006 e diz assim, ó, a área vasta foi sepultada no decorrer de muitos milênios. Opinião dele. E há uma poeira incomum que cobriu os ossos de mamutes, bisões, tigres e dentes de sabre, da grama que se alimentavam e depois congelou por 10 mil anos. Eles imaginam que todos esses animais são muito recentes. Mas pode ter surpresas nesse sentido. Mas vejam, poeira finamente especial e ossos e partes do corpo despedaçados e jogados. Próximo. Qual a relação do aquecimento global com isso? É óbvia. O aquecimento vai expor a região polar. Ele tem 950 quilômetros cúbicos de turfa. É uma montanha de animais e vegetais. E eles estão espalhados em 1 milhão de quilômetros quadrados. Agora você imagina 1 milhão de quilômetros quadrados com 20 e poucos metros de espessura. E esse freezer desconectado. Epidemiologistas estão apavorados com isso. Vocês podem perceber o que vai acontecer, né? Você expor o cemitério de uma vez para o mundo vai afetar água e ar. Percebe a gravidade da situação? Então,
tudo isso que está frisado vai descongelar. É claro que não vai ser assim, ó, 1 ano, mas ele vai nessa direção. Próximo.